Olá, sejam bem-vindos ao quarto dia dessa terceira semana de casais online da Igreja Ebenezer. E eu estou bem acompanhado, você está vendo? Ela está aqui comigo hoje e vai me ajudar como sempre tem ajudado todos esses anos da nossa vida de casados e até antes de casado também, tá bom? Nós falamos ontem sobre a questão de que o cônjuge ou o homem e a mulher serve a Deus quando serve o seu cônjuge, você agrada a Deus quando agrada o seu cônjuge. E isso é uma compreensão que é preciso ter para que haja um bom andamento na família. Mas nós gostaríamos de, tanto hoje quanto amanhã, ser um pouco mais práticos sobre isso, de forma que possamos ajudar com um pouco da nossa experiência, com os nossos fracassos também, como casal, com os tropeços que a gente dá no casamento. Nós gostaríamos de ajudar vocês nessa caminhada, né? Esse som, porque nós estamos ao ar livre aqui, está passando um monte de carro por aqui por perto, né? Então, tem algo que eu creio, estava conversando com a Melanie, que os casais precisam entender, homens e mulheres, e que às vezes quando nós falamos em agradar um ao outro, às vezes você pensa que isso requer uma coisa muito grande, né? Às vezes você pensa em algo um pouco mais, digamos assim, como um presente caro, como uma coisa mais cara, né? E conforme o tempo vai passando e você vai se aperfeiçoando essa convivência, você vai descobrindo que são as coisas simples da vida que agradam um ao outro. São as coisas simples da vida que vão agradando e fazendo com que esse casamento vá desenvolvendo e vão se conhecendo ainda mais e vão começando a, digamos assim, a crescer na comunhão com o outro, né? Então, há muitas coisas que no dia a dia as pessoas não percebem que agradam ou desagradam, não é, um ao outro. Então, por exemplo, eu vou começar, só para dar um exemplo, tem algo que eu gosto demais. Por exemplo, eu gosto demais de café, né? Então, se tem uma coisa que essa mulher faz que é uma maravilha, é fazer um café, e geralmente ela faz o café nas horas que eu mais preciso, de manhã cedo, às vezes quando eu estou estudando no escritório, e aí ela sempre pergunta, você quer um café? Né? Então, para mim é muito bom. E uma coisa também que ajuda muito a eu ver o amor dela para comigo, é quando, por exemplo, eu vou viajar, eu acho muito legal ver ela arrumando a minha mala, né, separando as coisas que são do dia a dia, que eu vou precisar, e ela vai colocando daquele jeito. Às vezes ela vai pensando em alguma coisa que eu não penso, que é preciso. Então isso para mim faz muita diferença e mostra alguém que está procurando me agradar naquilo que eu vou fazer, naquilo que eu faço. E são coisas pequenas, que talvez são coisas até que eu poderia fazer, né? Mas ela tem o prazer de fazer isso, e é isso que é interessante, porque não é só o que eu não posso fazer, mas é o que eu gosto de fazer para agradar outra pessoa. E são coisas simples da vida. E, por exemplo, para você, o que você gosta? Geralmente alguma coisa que se faz, que eu já aprendi, né? Pelo menos que eu já aprendi, né? Eu gosto muito de abraço, né? Ele sabe de... Eu gosto muito de abraço, então sempre quando ele chega em casa, ele chega e me dá um abraço. Quando acorda, ele diz bom dia e me dá um abraço. Coisa bem simples mesmo, como ele falou, são coisas bem simples, né? E quando eu casei, eu achava, aqui pro outro lado, né? Eu achava que tinha que fazer aquela refeição, aquela coisa para agradar meu esposo, e com o tempo fui descobrindo realmente que essas pequenas coisas são muito mais importantes, como fazer o café no horário que ele gosta, quando ele deita depois do almoço, quando ele acorda ele já gosta de tomar um café. Então, nesses horários que ele certinhos, né, outras coisas pequenas como o botão da camisa dele, que quando ele vai vestir uma camisa ele fica frustrado se tiver faltando um botão. Então sempre tá de olho para ver se todas as camisas estão com botões. E é isso, são coisas simples que a gente faz, né? Ele sabe que
que eu gosto sempre de saber onde ele tá, com quem ele tá, que às vezes eu me preocupo, né? Se ele demora, às vezes eu fico achando que tem um acidente, se ele não chega no horário que ele falou, a gente pensa mil e uma coisa. Então eu gosto que ele avisa, vou demorar um pouquinho, ele manda mensagem no WhatsApp. Isso pra mim é uma declaração de amor, né? É muito importante. E essa é uma coisa que às vezes eu acho que os maridos têm muita dificuldade de entender. Porque às vezes aquele questionário, onde é que você está com quem, você está fazendo o quê, por que você está demorando? Alguns assumem digamos assim, esse questionário como se fosse uma desconfiança, como se fosse um controle exagerado da vida, mas isso faz parte muitas vezes da própria preocupação da essência feminina, e que responder essas coisas com amor, ou até mesmo se antecipar, porque às vezes o que falta, às vezes o homem perceber nesse agradar a esposa é se antecipar, não é? Às vezes ele percebe, puxa, o horário está passando, deixa eu avisar que eu encontrei um amigo, estava conversando, ou o meu trabalho deu um problema, eu tive que me estender, né? Aí muitas vezes a esposa liga e pergunta, onde é que você está? Você não sabe que eu não trabalho? Quer dizer, ela não sabe, essa é a verdade, porque pelo horário não era para você estar no trabalho, você deveria estar voltando para casa, né? Então, são coisas que às vezes a gente vai percebendo ao longo dos anos, que são só besteira, que bastava ter dito, olha minha querida, eu esqueci, eu fiquei aqui, perdi o tempo, ou não, eu tive... E às vezes a gente ganha muito antecipando, principalmente porque a gente conhece que a outra pessoa está preocupada. E a Melanie pode até falar muito mais sobre isso. Essa questão de, por exemplo, a preocupação feminina, de onde está, o que aconteceu, é algo que Deus deu para as mulheres, é algo que Deus deu para elas poderem ser mãe, não é isso? Sim. De que ela vai falar mais, ela assim, sim, foi, ok, tá ótimo, né? Então, geralmente essas coisas que são naturais, elas foram dadas por Deus para que justamente elas possam exercer uma função que Deus deu para elas. E se não fosse essas preocupações que a esposa tem, que muitas vezes para nós marido parece exagerado, nós maridos já teríamos morrido na mão das nossas mães se elas não tivessem essas preocupações que ela tem. Porque é justamente porque elas têm essa preocupação que muitas vezes elas vão no berço saber se os filhos estão respirando, por exemplo, né? De noite, será que eles estão dormindo bem? E muitas vezes descobre que alguma coisa não está certa. Por ter esse instinto materno, esse instinto de proteção, esse instinto de... E quando o marido compreende isso e diz, olha minha querida, eu vou estender um pouco mais, hoje a coisa complicou, eu não vou poder chegar no horário, ou furou o pneu, mas fica despreocupado, eu estou bem, estamos resolvendo. Então são coisas que ajudam, que agradam. Se sente priorizada, né? Que nós somos, a esposa sente que ela é uma prioridade, né, para o marido, quando ele tem essa preocupação de avisar as coisas, que a gente participa mais da vida do outro, né? Exatamente, e essa questão de prioridade eu acho que era muito bom a gente enfatizar aqui, porque essas coisas pequenas, elas mostram para ambos os casais, mas geralmente para a esposa, sobre essa questão de prioridade, sobre ela é importante. E ela é importante, são coisas muito pequenas, que muitas vezes você, marido, pode achar essa coisa mais besta que tem, mas por que ela está chateada, por que ela acha isso? Então, essa questão de agradar passa por eu valorizar aquilo que mesmo que eu acho que não é importante para mim. Até porque nós homens somos muito reservados às vezes, em todos os sentidos, né? Alguns nem tanto, mas a maioria dos homens são tanto reservados, e principalmente com a esposa. E, por exemplo, uma coisa que às vezes pode não parecer nada importante, mas quanto você ganha? Quanto? A esposa, no caso, ela gosta de saber, não é porque ela queira saber quanto ela pode gastar, mas é porque faz parte da vida, é o casal, é a família do casal, né? Claro que tem que saber, a questão claro, entra essa questão da própria economia e tal, porque ela vai administrar as coisas do lar, essa faz parte dela, né? A Melanie, ela
ela precisa saber para poder equilibrar as coisas, com o que é que ela vai economizar, o que ela não vai. Mas o que eu estou falando é que quando essas informações, que deveriam ser simples, deveriam ser práticas, não aparecem, isso não agrada a outra pessoa, porque ela não se sente parte, ela sente que às vezes você tem uma vida e ela tem outra. E pode ser o inverso também, pode ser a mulher que faça isso, né? E às vezes ela acha que ela tem essa vida e é a vida dela e o marido não tem nada a ver com isso. Também acontece, não é só no caso de... Então esse compartilhamento, essa vida mais, digamos assim, confidente dos dois, e mesmo em coisas simples, é importante. Porque agrada, porque mostra a valorização, mostra que você está se importando com o cônjuge. Então eu vejo que isso aí é outra coisa que também nós podíamos colocar como algo que os casais podem fazer para agradar um ao outro. Eu penso que também isso entra na questão do conhecimento, né, de conhecer a outra pessoa. Eu creio que você não tem como agradar outra pessoa sem conhecer. Mas conhecer requer o quê? Requer que a gente dedique um certo tempo, né? Requer que a gente tenha um diálogo, né? E que requer que a gente observe também. Seja uma pessoa que procura observar como a outra pessoa é. Porque senão, como é que você vai agradar uma pessoa se você... Você já lembra daquele tipo de gente que você vai comprar um presente e você não sabe como ela é? Aí você diz, por que eu compro para fulano? Não sei se ela gosta de verde, azul, amarelo... Então, mas isso é uma pessoa que não convive com você, mas uma pessoa que já convive com você aí aproximadamente 22 anos, né? Já não deve ser isso. Eu devo ter uma ideia de aí que chocolate com morango faz muito bem em casa, né? Ajuda muito, aquelas trufas de chocolate com morango, isso aí pode ser um bom presente para iniciar algumas coisas mais superiores, né? Então, assim vai, né? Então, são coisas que precisa conhecer, que precisa saber, e os anos vão fazendo isso. Talvez, tá aí, eu acho que uma coisa que talvez pode ajudar muito essa questão do relacionamento, talvez eu esteja falando um pouco mais do lado dos homens, porque é importante, mas, por exemplo, coisinhas que a esposa gosta, que não são caras, são coisas até simples, mas que às vezes são pequenininhas, mas demonstram para ela que ele lembrou dela, né? Eu acho que esse seria um exemplo, né? Às vezes eu não consigo achar algumas coisas, né? Esse é um exemplo. Sim, coisas assim também do dia a dia, né? Voltando para as coisas mais simples. Por exemplo, a gente está tentando economizar em casa, né? Só que eu sou muito esquecida de... O Elias é muito bom de lembrar de desligar as luzes todas na casa, e quando ele percebe que está tudo ligado, ele fica chateado. Então, assim, eu tento lembrar, né? Não só de eu fazer, mas de lembrar as crianças para que... não só para agradar ele, para economizar, mas também ajuda, que eu vejo que ele está fazendo um esforço muito grande. Então, se eu não acompanhar nesse esforço, né, a gente não vai estar andando junto. Então, só uma coisa que chegou na minha mente. Mas é ótimo. Para me falar sobre essa outra coisa? Também. Eu atrapalhei. Também, você pode comentar, porque eu acho que você gosta disso também, né? Então, por exemplo, quando às vezes lembra... Porque às vezes a questão não é tanto o valor e o preço, que é isso que eu queria dizer, né? Sim. Mas é a questão de que você foi lembrado, né? Acho Sim. que era isso que eu queria que você comentasse um pouco. Sim. Eu gosto dessas coisas, né? Tem mulher que não gosta, porque tem mulher que realmente gosta dos presentes mesmo que compra, mas por mim até se tiver andando para comprar pão e trouxer uma florzinha para mim, aí eu já fico feliz, porque lembrou de mim. Ou qualquer coisinha, né? Às vezes ele já passou pelo centro e trouxe uma trufa, né? Pra mim, como ele tá falando. Então, essas coisas pra gente são agradáveis, né? Também estimula o romantismo dentro do casamento, que pra mulher é muito importante. E acho que pro homem também, mas talvez mais pra mulher. E isso você não vai conseguir isso sem conhecer sua esposa ou seu marido, né? Talvez você conhece o que chateia, né? Mais do que às vezes do que agrada, mas você deve buscar principalmente o que agrada. Amanhã a gente vai voltar e a gente vai continuar nesse diálogo meio aberto, meio improvisado, né? Mas o nosso desejo com esses dois diálogos é mostrar que assim,
tudo que nós estamos falando para vocês, não pensem que nós começamos isso lá no dia 3 de janeiro de 1998, tá certo essa data? Certo. Ok, graças a Deus, né? Senão isso seria já um outro problema de desagrado. Então, não que ela tenha... Eu esqueço mais do que ele. Entendeu? Ele é melhor de lembrar do que eu. Então, no caso, são coisas que a nossa vida veio mostrando, brigas, reconciliações e conversas, mas o que é bom é quando, apesar disso, você sente que o casamento está crescendo. Então não se desanime no seu casamento se tem esses atritos, se o seu casamento tem esses atritos por essas pequenas coisas, mas ouça o nosso conselho de 22 anos de casado, que são pequenas coisas e que vocês podem se aperfeiçoando, vocês podem crescendo. E vocês vão percebendo que essas pequenas coisas vão se tornando parte tão importante que, apesar de serem pequenas, daqui a um pouco elas são coisas que vocês valorizam bastante e que vai criar um efeito muito bom no relacionamento de vocês. Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado. Vocês não sabem o esforço que ela está fazendo para me agradar de estar aqui. Ela é mais tímida com esse negócio de câmera, né? Então, esse já é um exemplo do esforço dela para também servir ao Senhor, servir aos casais, mas também de uma certa forma me agradar. Obrigado pela sua presença, tá bom? E até o próximo encontro.